esse caso de um padre matar outro padre, não foi? Não, Ou matou matou o outro bispo? padre. No caso, ele matou outro padre. Outro padre. Outro padre. Eu acho que esse aqui aqui de Garanhuns é de um padre matar um bispo. É. Assim, só para contextualizar, Padre Osano era Siqueira. Siqueira tem alguns desequilibrados, né? Onde é que não Não, tem? é sério, eu digo isso porque tem alguns na minha cidade que já, assim, do nada, já mataram gente, já atiraram em gente. É o mesmo Siqueira de Luiz Pedro, daquela região ali de Alagoa de Baixo, por ali, entendeu? É. Aqui outro dia, que tem uns 5 anos, o cara passou, aqui, vizinho ao meu comércio tem um bar. Ele chegou, meteu bala num cara do nada. Outros parentes dele, num forró. Eu sei da história, logicamente eu não escrevo isso, porque tem muita gente viva. O cara num forró tava dizendo que o sanfoneiro feio, dá vontade de matar. Aí o cara disse, tá doido? Duvido. Assim, brincando. Ele foi lá e matou o cara. Do nada. Entendeu? Tem uns psicopatas. Tem uns psicopatas. Eu vou dar um pulo rapidamente aqui, Júnior, um pulo. Uma pesquisa leva a outra. Presta atenção, eu pesquisando isso, vários fatos sobre o Tito Silva, aí eu comecei a notar a chegada de padres alemães logo depois da Segunda Guerra Mundial, aqui na região do Médio Vale do Mearim e do Baixo Mearim. Aí eu sou do Médio Vale do Mearim. Meu avô, meu bisavô, meu avô, meu pai tinha os empórios, as fazendas, tudo nesse local, certo? Então eu fui batizado pelo Adalto Schumacher. Presta atenção, Adalto Schumacher. Ele só tinha assim 2 dedos, ó. 2 dedos. Quando soltava foguete, ele corria no meio da rua como um doido. Ninguém sabia por quê. Presta atenção. Certo? Aí eu disse, rapaz, vou começar a pesquisar aqui esses padres. Tal. Aí eu comecei a mandar o nome para a Federação Israelita, em São Paulo. Não batia, não dava certo. Comecei a mandar o nome, não dava certo. Aí um rapaz lá da federação, Schubert disse, você mande a fotografia dele. Mande a fotografia. Na hora que eu mandei o primeiro, ele identificou. Soldado SS Schumacher Schor. Desse jeito. Presta atenção. Aí todos os franciscanos, aí no Médio Vale do Mearim, tinha somente 21 padres e freiras. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, tinha mais de 100. Pra vocês terem ideia, certo? Desses padres só tem 2 vivos. Esse daí eu não acredito que ele não era SS, ele é muito humano. Ou está muito arrependido, muito humano, mas está vivo ainda. Está com 100 e tantos anos. Ele foi para a Alemanha. Lá na Alemanha ele não tem mais parente, não deram mais, voltou. Está aqui na Igreja da Glória, bem perto da minha casa aqui. De vez em quando ele vem aqui. Conversa muito comigo, tal, não sei o quê, mas nem toca. Não toca no assunto. Ele só toca no assunto da guerra. Mas não diz que serviu, diz nada. Não abriu o jogo. E nem vai abrir, certo? O alemão é diferenciado, o modo deles diferente. A freira, a irmã Berta, isso aí eu estou dizendo para vocês porque eu presenciei. Ela tinha uma cachorra, que era pastor alemã, certo? Uma cachorra. Ela andava com uma pistola aqui e dava aula pra gente. A cachorra, por algum lapso lá, escapuliu, cruzou com um vira-lata. Pariu. Ela deixou, a cachorra pariu. Aí ela executou os cachorrinhos todinho de pistola. Pá. Matou os cachorrinhos. Nossa. Aí deixou a cachorra lá gemendo. Disse, eu vou lhe matar daqui a 30 minutos para você ver o que é sujar uma raça. Desse jeito eu nunca esqueci. Depois de 30 minutos, na frente de todos os meninos, eu era pequenininho, eu estava fazendo jardim de infância. Meteu bala. Meu irmão, que era mais velho, lembra perfeitamente. Meteu bala na cabeça da cachorra. Essa
tinha duas petecas azulzinhas nos olhos, mas era um cão em forma de gente. Morreu. Morreu em forma de gente. Essa daí foi soldado do SS. Eu descobri, com certeza, mandei a Federação Israelita, vieram, levaram os ossos dela, tudo, levaram. Aí tem muita gente. Oba! E a história dos 2 dedos? Por que só tinha 2 dedos? Porque ele foi jogar uma granada e a granada explodiu na mão dele. E ele tinha medo de foguete porque ele ficou neurótico por causa do som de bala e explosão. Então, quando tocava foguete, nós estamos na Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo de 70, eu estava em Bacabal, na Copa do Mundo 70. Pela primeira vez passou televisão, meu pai veio comprar uma televisão aqui em São Luís e botou lá muita gente na nossa casa. Foi a primeira transmissão de televisão na cidade de Bacabal. Aí meu pai trouxe o televisor, aí o foguete comendo, e ele bem pertinho da igreja de Nossa Senhora de Santana, e ele correndo na igreja do feio de dois, assim, de batina. Aí foi que nós descobrimos. Entendeu? Muito tempo depois eu comecei a ver isso aí. Eu calculo que microhistória e história, realmente nós estamos praticamente com 80% ainda intacta. Aqui o nosso arquivo público, nós temos latas de documentos que nunca foi tocado, inclusive da balaiada, nunca foram tocadas. Outro dia eu encontrei uma carta de Caxias, Duque de Caxias, que Nego Cosme, Dom Cosme, que eu considero que ele foi cangaceiro, Dom Cosme, ele foi enforcado, e que por Duque de Caxias. Aí eu encontrei a carta e chamei a diretora do arqueólogo aqui a carta. Ele dizendo desse jeito assim: que negro, que bundo é este? É a etnia dele, que ele julgava que era. Que negro, que bundo é este? Que comanda 1000 homens, todos negros, da sua etnia, que se diz tutor e libertador dos bentivistas, que era o partido daquele momento, apelidado de bentivistas. Eu quero que o prenda, que eu quero conhecê-lo, não mate. Então, ele nunca, Duque de Caxias nunca mandou matar Nego Cosme. É a prova, é a carta. Está aqui disponível hoje aqui no Arquivo Público do Maranhão. É assim, no Arquivo Público da Justiça do Maranhão também é muito bom. Tem um rapaz, Christoph, que esse camarada está transcrevendo tudo. Uma equipe. Eu conheço o Christoph, Antônio Guimarães. Conheço o Christoph. Esse camarada, meu Deus do céu, ele está com uma equipe de 12 pessoas, eles estão transcrevendo tudo, desde o primeiro vereador de São Luís até vindo aqui, já desde a igreja, primeira igreja, 1712, e vindo para cá, está chegando. Já constatou que São Luís foi fundado realmente por franceses, que tem uma corrente que era portuguesa, outra era francesa, outra era holandesa, tal. E ele constatou que, através do livro do padre francês Claude de Belleville, em 8 de agosto de 1612, foi fundada a primeira igreja São João Batista, o Decapitado. Está lá no livro. Foi rezada a missa, que era a tomada por Daniel de Latouche, senhor de La Ravadière, que era protestante. Mas não vou tomar mais fácil de vocês não, tá certo? Muita história. Bom. Tá certo. Boa noite a todos. Tá certo. Boa noite, Loma. Júnior, Bismarck, Igor, nosso abraço. Outro. A partir das 20 horas, aproximadamente, nós já começamos a gravar esse bate-papo informal, como já tem sido quase que um costume nosso. Esse bate-papo informal ele é interessante e a gente já vai deixando ele aqui registrado. Mas daqui a pouquinho aí a gente abre oficialmente a nossa reunião de hoje. Deixa só uns poucos minutos ainda. Gilmar, Luma tá na área. Trabalho? Boa noite, Luma. Opa, boa noite. Boa noite. Prazer em Boa revê-los noite a todos. todos, e especialmente Claudemiro, que está me devendo. Claudemiro, e o livro? Boa Tá pronto? noite.
Rapaz, eu acho que agora dessa vez sai. Ainda vai sair ainda? Não, ele está pronto, falta só concluir a publicação. Essa Eu tive dívida que não questões com umas imagens, pagamento. umas fotos, aí tive que modificar, e demorou um pouquinho por isso. Ah, Foi por isso. Mas está pronto. Logo, logo vai, darei vai, boas notícias. vai ser lançado em Betânia. Mês, Eu acho que Betânia não vai dar não ainda, mas logo, logo teremos boas notícias, se Deus quiser. na reunião da academia, em agosto. É É, uma probabilidade. Você lança o seu e eu lanço o meu, né, Leonardo? Boa, E o da academia. E o da academia, da ó. academia. Três lançamentos, ó. muito bem. Pessoal, vamos, Bora lá? vamos iniciar a partir deste momento. Tem gente Hoje, tentando entrar e não consegue. mas vai entrando aí devagarzinho. Hoje, 6 de julho de 2026, mais uma reunião ordinária nossa, aquela das primeiras segundas-feiras do mês. A gente andou, como eu estava falando há pouco tempo, um pouco atribulado e andamos pulando algumas das nossas reuniões das segundas-feiras. Vamos ver se agora a gente consegue retomar. Agora que eu já estou prevendo aí mais um pulo, que é em setembro, devido ao nosso encontro em Floresta, no último final de semana, praticamente, do mês de agosto. Mas vamos lá. Para iniciar a nossa reunião de hoje, eu peço a Célia que faça a nossa oração, a oração da Abraz, composição aí do nosso confrade Gilmar. Grande Gilmar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Ó Pai de bondade, a que viemos clamar, que abençoe os passos dessa jornada. Abençoa, Senhor, cada sonho, cada olhar, nos caminhos da cultura, na fé renovada. Ilumina, ó Deus, o sertão do Pajeú, a terra de floresta, berço de sabedoria. Que a Abraz prospere em tudo que faz, pela literatura, pela cultura, que seja luz e guia. Que nossos trabalhos sejam bênçãos sem fim, frutificando em cada alma, em cada chão. Com união e paz, seguiremos assim, em prol do Nordeste, em prol da nação. Ilumina, ó Deus, o sertão do Pajeú, a terra de floresta, berço de sabedoria. Que a Abraz prospere em tudo que faz, pela literatura, pela cultura, que seja luz e guia. Que cada confrade, cada confreira, seja instrumento de amor e inspiração. Nas páginas do tempo, escrevendo a história do nosso sertão com fé e devoção. Ilumina, ó Deus, o sertão do Pajeú, a terra de floresta, berço de sabedoria. Que a Abraz prospere em tudo que faz, pela literatura, pela cultura, que seja luz e guia. Amém. Amém. Com as Amém. bênçãos do céu. Amém. Amém. Que lindo, Senhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7, 5, 12. Entrou uma pessoa que foi quem? Eu, Expedito. Boa noite a todos. Boa noite, Expedito. Pronto, Expedito. Beleza. Ok, Expedito hoje com a gente, né? Férias ainda, né? Nas férias eu sempre posso, é o maior prazer. Estou aqui em São Bento do Una. São Bento do Una. Estou aqui em São Bento do Una. Beleza, beleza. O Idenberg também. Vamos primeiramente tentar, se não no todo, mas pelo menos... Idenberg. Boa noite, Idenberg. Boa noite a todos. Boa noite, Idenberg. Vamos tentar, primeiramente, cobrir a pauta que estava prevista e depois a gente continua com o bate-papo geral, né?
Primeiro ponto da pauta são explicações sobre a proposta de alteração do Estatuto, que naquela reunião anterior, onde foi levada a proposta da diretoria para alteração de 11 pontos do Estatuto, ocorreu uma série sei lá, de coisas que a gente não gostaria que tivesse ocorrido. Mas ocorreu e a gente deve buscar superar tudo isso. E Luma, juntamente com Célia, Gilmar. Luma, Anitta, também não. Não, Gilmar e Gilmar Fabiana. e Denis. Fabiana. E quem? E Fabiana. E a Fabiana. Pronto. As pessoas praticamente que estiveram mais envolvidas, não todas, porque o Adriano também foi peça marcante naquela discussão, mas os 5 agora, Luma, Denis, Fabiana, acompanhado de Célia e de Gilmar, trouxeram uma proposta que é quase que na íntegra igual à anterior, com uma modificação que foi a grande polêmica naquela primeira proposta que, ainda que tenha sido aprovada pela maioria dos votantes, entretanto, a votação Está parando. Travou. Acho que ele vai ter que sair e voltar. Eu acho que ele... Voltou. voltou. Perdi aqui a internet, mas retornou. Estão ouvindo, não estão? Sim. Ok. Estamos Vamos lá. sim. Bom, então, continuando. Como eu havia dito, a Luma, essas 5 pessoas apresentaram uma nova proposta que só tem 2 pontos de modificação em relação ao anterior. O primeiro ponto é que se introduziu mais uma proposta de alteração, que é a inserção do CNPJ no nosso estatuto. Vocês devem lembrar, quando foi criada a academia, nós não tínhamos ainda o CNPJ. Agora temos. Então, se a gente vai alterar, fazer alterações no estatuto, nada mais conveniente que a gente também ajuste a questão do CNPJ para fazer constar exatamente no artigo 1º do estatuto. Então, a inserção do número do CNPJ. E a outra alteração é justamente o ponto 11 da antiga proposta, que agora ela vem simplesmente retirando a possibilidade de reeleição do tesoureiro depois de ter sido sucessivamente tesoureiro em 2 gestões consecutivas. Então, vamos assim, caso prático hoje. O Emanuel foi tesoureiro na primeira gestão da academia, 2 anos, e hoje ele é tesoureiro na segunda diretoria consecutiva. Então, na proposta anterior, havia a possibilidade
do Emanuel, do tesoureiro, que já ocupou por 2 vezes o cargo de tesoureiro, era permitido ele pleitear a reeleição para o mesmo cargo de, evidente, ser a reeleição de tesoureiro. Agora não, agora fica claro que ele não poderá, e os demais diretores não poderão agora pleitear uma reeleição para os mesmos cargos. Reeleição pressupõe-se que é para o mesmo cargo. Se você vai mudar de cargo, isso não é reeleição, é uma nova diretoria. Se hoje eu estou como presidente, eu poderia pleitear a ser tesoureiro, a ser secretário-geral. Não é reeleição, eu não vou ser reeleito. Vou ser conduzido a uma nova diretoria. Então, isso é importante para que fique muito claro e não dê margem a outras interpretações. Quanto mais clara a redação a gente puder deixar, melhor. Então, essa proposta que Luma encabeçou e traz para apreciação nossa, me parece que afasta toda aquela discussão que ocorreu na votação que foi apreciada a proposta da diretoria. Eu repito só o seguinte, lembrando que naquela votação por maioria, a proposta foi aprovada. E agora, com essa nova redação, aí a gente espera que seja muito mais aprovada e que não afaste os nossos confrades do dever de comparecer e proferir o seu voto. Leonardo, depois eu poderia dar a palavra? Oi? Depois eu poderia dar a palavra? Pode. De maneira que ainda amanhã, eu já vou publicar a convocação de uma reunião, uma assembleia / reunião extraordinária para para domingo próximo e segunda-feira próximo. Ou seja, uma assembleia, reunião em 2 fases, em 2 etapas, como foi feito também aquela reunião que alterou o regimento interno. Inclusive, na convocação, eu vou divulgar um texto mostrando em quais artigos, em quais dispositivos do Estatuto a gente encontra amparo para fazer a assembleia / reunião extraordinária com essa modalidade. Então, eu vou divulgar já amanhã, ou seja, com 5 dias de antecedência para a votação. E a votação, eu já adianto, é aquela mesma. Entre 20 horas e 22 horas do sábado, e também no sábado nada, do domingo, e também na segunda-feira, no mesmo horário, entre 20 horas e 22, a reunião fica aberta, sendo gravada, o acadêmico pode entrar, proferir seu voto, e não há necessidade de ficar até o final. Pode ir para os seus afazeres, isso de forma a possibilitar que se atinja o quórum mínimo exigido pelo Estatuto para aprovar uma alteração no Estatuto. Ok? Luma, pode falar. Minha gente, boa noite. Eu queria só dizer o seguinte, assim, que uma questão que eu levei mais em consideração foi o item 11, né, que foi a questão... Que agora vai ser 12. Pronto, que agora passou para ser 12. Mas eu li todo o estatuto, né? Até porque, assim, o estatuto da SBEC, eu participei junto com o Ivanildo, e a gente viu muita coisa que poderia ser mudada e melhorada.
e ajudou muito. E vi também o estatuto aqui do prédio, também ajudei, e fui tesoureira muito tempo aqui no prédio, até eu dizer que não queria mais, e eu surtei e não quis mais mesmo. Então, assim, eu não fui irresponsável em nenhum momento, e fui muito direta, né, do que eu quis. É tanto que o que eu achei que deveria ser redigido, né, que não estava legal ao meu ver, eu levei em consideração e disse, né, fui bem claro e disse, e saí, teve essa celeuma toda, mas isso até que é bom, para a gente ver que, né, a gente não pode baixar a cabeça para qualquer coisa. E até uma coisa que eu peço também, que assim, o que acontecer aqui na academia, a gente fica aqui na academia, não tem que estar falando a outro o que aconteceu, o que isso e isso, porque isso não é bom para a gente. Né? Então, se a gente está numa sociedade, numa instituição, a gente resolve aqui, a roupa suja se lava aqui, a gente passa aqui e entrega um ao outro aqui. Né? E não a terceiros. A gente não pode terceirizar a nossa confusão, com pior que seja ou melhor que seja. Se é para melhorar, então vamos, né? Vamos para cima e vamos. E eu sou muito disso, de ver alguma coisa e tentar acrescentar, melhorar. Porque, na realidade, quando eu li o item 11, eu vi que estava havendo feria a coerência institucional de um certo modo, feria os princípios democráticos, né? E eu argumentei a quebra de isonomia, né? Eu queria um texto mais isonômico, então eu questionei a quebra de isonomia, risco à transparência financeira, né? Porque eu acho assim, de suma importância, foi dinheiro, eu tenho que ter transparência. Eu vejo, assim, se tem alguma coisa que deve melhorar e deve ajudar até quem está trabalhando com isso, eu faço questão. O que é muito complicado para a gente que toma conta do dinheiro dos outros. É muito complicado. Então, se a gente não vê o outro lado, aí a pessoa pena muito. Então, até para ajudar, né, a questão do tesoureiro, eu vi necessidade. Então, esse risco à transparência financeira, a violação implícita da unicidade da chapa, porque se uma vez que a chapa fez lá os itens todos, né? E diz e blindou que aquilo ali poderia passar sem ser renovado, ele poderia ficar. Então, aí já feriu a isonomia, né? Da própria direção, quer dizer, da própria diretoria, ao meu ver. Eu, de imediato, fiquei calado, mas achei que estava uma redação, não me convenceu aquilo. E eu digo, não, mas ele já vem de uma academia que não deu certo, né? Já viram o estatuto de lá e tudo, e ninguém falou nada, então me calei. Mas aí, quando a Adriana alertou, eu disse, olha, eu tinha visto, né? E achei que merecia uma redação mais isonômica, né? Uma coisa mais clara. Então, permitir a permanência automática a qualquer pessoa dentro de uma diretoria quebra a sincronia, né? Quebra a sincronia do mandato coletivo. E o poder da Assembleia, o poder da gente até de votar. Né? Então, para mim, isso aí foi fundamental. Aí, vocês disseram, não, mas dá trabalho procurar um tesoureiro, nem todo mundo quer, né? É muito complicado, não sei o quê, não sei o quê. Mas essa burocracia não justifica ferir os direitos estatutários e democráticos. De jeito nenhum, não justifica. Então, foi isso que eu tentei levar, né? E o correto que eu acho é prever um período de transição para o tesoureiro, para, quando for entregar, ter um período de transição maior do que os outros, porque tem toda uma demanda para poder repassar, né? E isso é o mais importante, é dar um tempo a ele, não que ele fique. Então, essa foi a questão, e eu acho que eu achei, né, que agora ficou, pelo menos, melhor redigido, e isonomia para todo mundo. Né? Não tem que estar ferindo, não, você pode, eu não posso. Então, acho que, ao meu ver, se vocês leram que Leonardo colocou, né, lá para todo mundo ler, então, se não disseram nada, é porque pode continuar, Leonardo. Isso. Eu tentei levantar a mão, mas não consegui aqui pelo aparelho, mas quando puder, me passe a palavra. Tem uns colegas aí na frente. Pode falar, Heidenberg. Ah, não sei, eu também não estava prestando atenção nas mãos, não.
Tem um colega aí. Igor. O Igor. Não, é só porque tem duas pessoas no grupo aqui, Diana e Bosco, dizendo que está pedindo um código. Tu podes olhar aí, Leonardo, se você é o organizador da reunião, Não se tem ele gerou código, algum não. código. Não tem Olha, código, não. Deixa eu ver aqui. só uma observação, Leonardo. As pessoas estão tentando entrar pela reunião pelo site, pelo grupo da Abras. Diga que é o grupo da Abras Documentos. Entendeu? Passa essa mensagem aí no grupo normal, Mas não para é as pelo pessoas link? acessarem o link através do documento. Basta Olha, bater no... Deixa eu mandar aqui. Eu tive um problema semelhante para entrar, até pedi o código que estava pedindo, mas aí o próprio sistema informou que eu tinha que desinstalar o Meet antigo e colocar o novo. Aí, quando eu desinstalei, que cliquei no link, automaticamente entrou a reunião. Expedito, por favor, explica isso lá no grupo da Abras para o pessoal fazer a mesma coisa. Tá bom, vou fazer isso. Viu? Deixa eu ver aqui. Acabei de entrar. Fui lá no grupo, bati no link e entrei, sem problema nenhum. Para mim não pediu código também, não. Deve ser isso aí que o Suedito explicou. Eu não fiz nada aqui, só fiz bater no link. Entrou. Bom, É mas melhor vamos entrar adiante. pelo grupo de Tilmar disse. Abras Oi? avisos, né, presidente? Como é? Abras avisos. Isso. Abras avisos. Abras avisos. Uhum. Bateu Foi aí que eu no entrei. link e entra direto. Não tem Também código, não. É o que está. Porque tem um sistema aqui que eu libero sem necessidade de nada. Bateu ali e entra. Se eu não ativar aqui, aí tem que ele pedir para participar. Mas está liberado aqui. Bateu lá no link e já entra. Bom, Idenberg, vai... era isso, Idenberg, que você queria falar? Não. Eu quero primeiro, boa noite a todos os colegas, que eu vou evitar aqui falar o nome para não cometer nenhuma injustiça, que a gente acaba sempre esquecendo, mesmo estando espelhado, mas me sinto muito honrado sempre, quando a gente está em reunião, conversando, que eu sinto uma áurea de aprendizagem aqui perto de mim, né? Eu quero dizer o seguinte, que aquela discussão que houve na nossa Abras foi de suma importância, embora alguns colegas tenham extrapolado. Eu acho apenas que faltou só essa limitação, esse controle emocional. Mas eu acho que uma instituição, como qualquer outra coisa, não se constrói sozinho. Realmente tem que haver discussões, tem que haver divergências, porque se a gente não discutir, se não houver divergência, a gente não sai do lugar. Ninguém produz, ninguém contribui, ninguém aumenta o conhecimento. É aquela velha história de duas pessoas que iam passando, um ia com pão e o outro vinha com pão. Então, um entregou um pão a um e o outro entregou o pão ao outro. Cada um continuou com o pão. Mas, a partir do momento que eles cruzaram novamente e começaram a trocar ideias, então, cada um passou para o seu rumo com novas ideias. Então, realmente, a nossa instituição precisa fomentar essas discussões. Então, está de parabéns às pessoas que conseguiram debater. Eu acho só que precisa realmente a pessoa limitar a sua ênfase, né? Porque, afinal de contas, nós estamos irmanados, nós estamos com o objetivo apenas de melhorar, de contribuir com a nossa academia. Então, jamais, de forma nenhuma, levar para o lado pessoal. Mas eu achei bastante interessante, eu achei uma discussão bastante produtiva, uma discussão que realmente trouxe novos olhares e, às vezes, a gente só... vocês tiram pelo seguinte, a gente escreve um livro, você corrige 10 vezes, e quando sai a publicação, você encontra 50 erros que você acha que não tem. Então, um outro olhar, uma outra visão, um outro despertar, nos faz com que a gente procure aperfeiçoar o que a gente já tem de bom.
Então, só quero deixar isso claro, que as discussões devem ser sempre bem-vindas, devem ser sempre produtivas, mas devem ser sempre no âmbito de maior urbanidade e o maior respeito possível. Dito isso, presidente, eu queria só, para deixar claro, na verdade, essa nova proposta é o seguinte: todos os membros da diretoria só poderá ser reeleito para o mesmo cargo uma vez. Em resumo, é isso, né? Exatamente. Muito Para bem. o mesmo cargo. Para o mesmo cargo. Pronto. Exatamente. Muito bem. Está entendido. Beleza. Pode passar a palavra adiante. Um abraço a todos. Só complementando o que você estava falando, claro que é evidente que a discussão é salutar, mas como também a Luma reconheceu, houve excessos, e esse excesso é que a gente precisa, o máximo possível, tentar evitar. Deixar num clima ameno, a discussão produtiva, e não deixar descambar para ao ponto que chegou, eu diria. Mas eu entendo que a gente está superando tudo isso. Com essa proposta, a gente está superando tudo. Isso. Está aberta a palavra sobre quem quiser falar mais sobre essa questão da alteração do estatuto. É por isso, também para fomentar propostas e melhor conhecimento, que a gente divulga com bem antecedência. As propostas a gente deve, porque a gente há que reconhecer que nem todos os acadêmicas têm disponibilidade para parar e ler um texto que propõe alterações, um texto que é relativamente longo, né? São agora 12 pontos, e você lê com atenção cada um. Então, tem muita gente que não tem esse tempo e deixa para a última hora, mas a gente pede que leiam com antecedência. Vamos analisar, vamos ver, e veja o que aconteceu da vez passada. Somente praticamente na hora da reunião é que foi trazidas essas questões. A gente prefere que a coisa seja maturada, seja pensada com antecedência, até porque a pauta, no momento em que você define a pauta da reunião extraordinária, a gente só pode deliberar sobre aquela pauta. Então, hoje, nós temos uma proposta de alteração, e se alguém tiver outra proposta, tem que apresentar com antecedência. Não vai poder, na hora, apresentar, não. Você pode argumentar durante a reunião, falar, alertar os acadêmicos, as acadêmicas, e pedir que não vote, ou tentar justificar que aquela proposta está equivocada, mas não pode apresentar uma nova proposta na hora. A proposta ela tem que ser feita conforme está definido no estatuto. Uma proposta de alteração no estatuto não pode ser apresentada por menos de 3 acadêmicos. Então, nós vamos para sábado, próximo sábado está na minha cabeça, próximo domingo, nós vamos deliberar sobre esta proposta. E o voto do acadêmico só pode ser: aprovo tudo, desaprovo tudo, ou desaprovo o item tal, o item tal. Não pode chegar lá e dizer: eu proponho que no item tal não seja dessa forma, seja dessa outra forma. Não existe isso. Está compreendendo? A proposta tem que vir com antecedência para constar em pauta.
Mas eu acho que, na minha opinião, a gente vai superar tudo isso aí e na próxima reunião a gente vai resolver e tirar tudo isso a limpo. Eu adianto para vocês que eu não serei candidato na próxima, daqui a um ano. Não serei candidato a nada, nem a presidente, porque vai deixar claro agora, claríssimo, que não pode, nem a outro cargo. Essa proposta, quando eu pensei em fazer, é no sentido de chegar num momento já edital devidamente divulgado, e o Bismarck sabe disso, que acompanhou a regra, como é que é, tem tudo, tem prazo. Aí você joga o edital, faltam 2 dias para encerrar o prazo de apresentação de chapas, e ninguém apresenta. Como é que fica a nossa academia? Então, a gente tem que deixar um caminho aí de escape, né? De escape. Ô, diabo, se ninguém quer, aí, paciência, nós não vamos deixar esta academia se acabar, por falta de administração. Então, a flexibilização podemos trocar. Eu poderei, posso, não estou dizendo que vou, pleitear um outro cargo, o tesoureiro poderá não querer, sai e coloca outro, tem alguém que topa, coloca. Então, tem-se uma nova diretoria. Esta foi a minha preocupação quando eu levei aquela proposta. Mas, vamos para frente. Eu acho que a proposta agora está apaziguada e vamos ver. E eu peço a vocês que não deixem de votar. Nós precisamos de 26 presenças na reunião. Você não precisa ficar o tempo todo. Você entra, profere seu voto e já pode sair. Não há necessidade de ficar o tempo todo. Mas tem que ter, no mínimo, 26 presenças e manifestação de voto para que a gente possa validar a reunião, ok? E peço a vocês também, nós estamos aqui somente em 12, nós somos 49, só são os acadêmicos efetivos. Eu peço a vocês que, depois que eu divulgar amanhã a convocação, que vocês conversem com aqueles acadêmicos dos quais vocês são mais próximos, pedindo, não o voto, não carece pedir voto. Eu nunca pedi voto aqui a ninguém. Nunca pedi, nem peço. O que eu peço é que votem. Entre na reunião e faça e externe o seu voto, para que a gente não deixe de deliberar por falta de interesse dos acadêmicos. Nós precisamos marcar presença e externar a posição de cada um. Ok, pessoal? Bom, se alguém tiver alguma coisa, pode se manifestar, perguntar. Se não, eu passo para a pauta seguinte, que era o nosso encontro em Floresta, no dia 28 e 29 de agosto. Hoje eu publiquei no site da academia, no grupo da academia, perguntando quem vai ter interesse em comparecer. Isso é importantíssimo para a organização do evento, porque nós teremos, no sábado, dia 28, à noite, depois que nós retornarmos lá da Fazenda Tapera, onde a gente vai inaugurar um tótem com uma placa que a academia, o tótem e a placa custeados pela academia, e em homenagem
os mortos daquela chacina ocorrida lá na Fazenda da Tapera. Então, quando a gente retornar de lá, à noite, às 20 horas, nós teremos um jantar pago pela academia, mas somente para acadêmicos e respectivos companheiros, companheiras. Nós não podemos abrir mais do que isso, por questão do local. Nós vamos contratar alguém para levar a comida. Não é um restaurante, não vai ser restaurante que você pode levar o seu filho, sei lá, e pagar por fora. Não. Só tem espaço, inclusive, para o acadêmico e o seu companheiro ou a sua companheira, conforme seja a situação. Quem for solteiro e for sozinho, vai somente ele. Essa é a regra. E nós precisamos, então, de uma previsão de quem é que vai, para que a gente possa assegurar o local. Nós temos uma proposta, uma oferta. Nós temos uma oferta da Confraria do Rosário, em que ela já se dispôs a disponibilizar um ambiente para que a gente faça esse jantar lá na Confraria do Rosário. Não é um ambiente grande, é um ambiente pequeno, ao ar livre. Garanto a vocês que não vai chover no dia 28 e 29 de agosto, não vai chover já. Cuidado! Não vai chover, mas aí eu preciso que a gente tenha uma ideia do número de pessoas, para a gente saber determinar se há condições de a gente fazer lá. Eu gostaria que a gente fizesse lá, porque é uma coisa diferente, é um ambiente diferente, não é um restaurante, não é uma coisa chique, vai ser um jantar simples, mas onde a gente poderá se encontrar, conversar e ficar lá até uma certa hora. Eu já postei também no grupo um pedido de opinião a quem vai participar, qual seria o tipo de som que vocês gostariam que a gente levasse ou contratasse. Veja, a academia, estes 2 últimos meses aí, que eu já nem me lembro mais, adquiriu um data show bom, uma caixa de som JBL muito boa e microfone. Então, nós temos, eu diria, 3 possibilidades. Um som através de uma caixa de som, e a caixa é um som muito bom, muito bom. Você pode jogar o som para a caixa através de um pendrive ou mesmo com o celular por Bluetooth. E aí você coloca as músicas que você quiser. Não teremos custo nenhum com esse tipo de som. Os equipamentos são nossos e não haverá problema. As outras 2 formas, na verdade, é uma forma dividida em 2 modalidades. É o som ao vivo. E aí, nós dividiríamos um som com um cantor ou com uma cantora. Custo, R$500 para 2 horas de música. R$500. Está contratado. Oi? Está contratado. R$500. Então, eu preciso que vocês passem lá no grupo e deem a opinião de vocês, porque esta academia é democrática. A maioria, da forma que vocês disserem, nós faremos. Custo pela academia, não vai ser cobrado nada de ninguém. Ok? Estamos falando do almoço. Bom, se não der
condições da gente fazer no espaço da Confraria do Rosário, se tiver um número muito maior do que eu imagino, aí sim, nós teremos que contratar como é que a gente chama? Uma casa de eventos receptivo, coisa desse tipo. E aí teremos mais custo para a academia. Mas não vamos também, ainda que seja feito num ambiente contratado, nós não cobraremos nada do acadêmico, sairá do cofre da academia. Tá certo? Então, vão lá no grupo da Abras e vejam essas duas chamadas. Qual é o tipo de música e quantas pessoas e quais os acadêmicos dizendo se é com a companheira ou com o companheiro que vai estar presente para a gente ter ideia. Me lembro que o Gilmar colocou a irmã e a digníssima. É isso que eu ia falar, Leonardo, só para tirar... Aí só cabe, peraí, não, já tive uma. Aí só cabe, Gilmar, na hora do jantar, você e a respectiva. Ou então você deixa a respectiva no outro local e vai com a sua irmã. Mas só tem espaço para, no máximo, 2. Entenderam, né? Diz, Gilmar. Não, era isso que eu ia dizer, porque assim, é melhor procurar um lugar maior que vá também o acompanhante e outra pessoa, se a pessoa levar, ou, por exemplo... Aí não dá. Não, peraí, vamos dividir. Só um minutinho vamos aqui. Ver aqui. Eu acho, não é nem por uma questão financeira que a pessoa pode pagar. Agora, você levar uma pessoa, deslocar, viajar, pagar hotel, custo de viagem, e eu ter que deixar no hotel, eu não acho muito elegante da minha parte. Com toda sinceridade, não é pelo custo. O custo a pessoa paga. Agora, eu acho assim uma indelicadeza você trazer uma pessoa que vai para todos os eventos e não levar, eu acho assim que não condiz, né? Com toda sinceridade, eu prefiro não ir. Gilmar e presidente, nós estamos numa situação... Não é pela questão de financeira, não, porque a gente pode pagar um jantar a mais. Para ser uma despesa da academia. Não é isso, Gilmar. Mas não, entenda o que eu estou dizendo. Eu não vou levar uma pessoa sair de outra cidade, uma pessoa que tem custo de hotel, e eu ter que deixar no hotel porque eu não vou, porque só pode levar, seja companheiro, ou seja coisa, eu com toda sinceridade, eu já estou dizendo daqui, eu vou até tirar meu nome da lista. Eu prefiro ficar no hotel e eu comer nós 3 lá em outro local. Não fique chateado, não. É a minha opinião. Tá certo? É melhor. Vamos seguir, presidente. Eu acho que é uma situação realmente que precisa encontrar o meio termo. Porque eu acho que a academia precisa ser apreciada. Claro que tem a questão de logística, tem a questão de custo, tem a questão do local onde vai ficar, mas eu acho que é preciso que a gente procure o meio termo para que o Gilmar e outros colegas até que pensem a mesma coisa, de repente, não se desanime, porque é importante que a academia fique em evidência. E essas pessoas que a gente vai levar, realmente que a gente pensa em levar, são pessoas do nosso coração, são pessoas que podem levar adiante o nome da academia. Eu entendo, presidente, a sua posição, que é a questão de logística, é a questão de despesa. Mas seria interessante a gente deixar, por exemplo, uma pessoa que o Gilmar, por exemplo, levando o exemplo do Gilmar, para onde ele vai, ele leva 2 ou 3 pessoas. Eu também sempre levo mais de uma pessoa. E aí, de repente, nós vamos cercear, digamos, a participação dele por uma questão tangencial. Então, eu acho que é uma questão, presidente, com todo respeito, que vamos procurar o meu tempo para que se contemple essas pessoas que queiram ir, que queiram levar pessoas para conhecerem a nossa academia, para ouvir os nossos debates, para nos conhecer. Eu acho que tem que procurar aí o meu termo. Voltando a dizer que eu sei a posição do presidente, que não é
uma posição simplesmente excludente, é uma posição de adequar a própria condição da academia. Mas vamos procurar um meio termo para essa situação? Mas Diga, Luma. a pessoa paga por fora. Né? Assim, por exemplo, O se eu quiser levar... problema é esse pagar por fora. O problema é esse Se eu quiser pagar por levar fora. ele paga o dele. Um não paga, o outro paga. Vai pagar onde? Entendeu? Depende. Depende. Não, paga na lista, meu filho. Tem a lista, aí ali a gente já passa para a academia o jantar daquela pessoa. Se Claudemiro quiser levar a esposa e mais duas, eu e outra, Veja bem. ele vai pagar as duas por fora. Mas pagar a quem? Pagar a quem? A quem é que você vai pagar? Pois é, eu vou pegar uma pessoa e contratar para ela fazer na casa dela a comida. Como é que eu vou dizer para ela? Eu vou ter que dizer para ela, eu vou precisar de um jantar, comida assim, 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 para 25 pessoas, vamos supor, para 25 pessoas. Ela vai me cobrar 25 vezes o preço que ela der unitário. E aí eu fecho com ela. Aí quando chegar na hora, em vez de 25, vem 35. E agora? Mas só vem se tiver... Esses nomes, esses acréscimos, terão que ser apresentados anteriormente. E aí, em vez de você contratar os 25, você vai contratar 33, que vão 33, se comprometeram em 33. E aí essas pessoas, se for o caso, pagam. Mas veja que você aí começa a ser... a pegar dinheiro dos outros. Vamos colocar dessa forma. Assim, em princípio, Luma vai sozinha. O dinheiro é da academia. Luma vai sozinha. Então, a academia vai pagar um jantar para corresponder a Luma. Aí vem o Idenberg com 6. Sim. E agora? Aí veja. Ele paga o dinheiro do 6. O nome do É uma forma. Nesse caso, a matemática é muito fácil. Por exemplo, a academia... Vamos lá, peraí, calma. Acadêmico... Calma. Aguarda aí um pouquinho. Pronto. A matemática é fácil, mas o espaço não. Mas vamos lá. O Gilmar são 3. Ele já colocou lá, inclusive, 3. O Igor colocou eu e a família. Aí não disse nem quantas são as pessoas. Vamos que a gente ajuste isso aí. Que quando ultrapassar 2, porque o Gilmar ainda tem mais o seguinte, não, ultrapassou a medida do cônjuge ou mais alguém. Poderemos, se o espaço comportar, permitir que o Idenberg pague o equivalente àquelas pessoas que ultrapassaram, ok? Então, mas eu preciso disso antes. Já, agora. Claro. Para que eu possa verificar a questão do espaço e do custo. O presidente a pessoa tem condições. Limitar um tempo antecedente para se passar esses nomes. Até por isso é que eu já pedi. Tá certo. Entendeu? Então, vamos que a gente... Gilmar já colocou 3. Igor vai esclarecer depois qual é a família, qual é o número de pessoas que ele pretende levar. E cada um coloca isso aí. Aí a gente junta tudo para a gente ver se o espaço comporta. Se o espaço que eu estou falando, o da Confraria do Rosário. Então, se não comportar, eu já tenho que partir para uma coisa diferente. Aí sim, aí vem custo. Tomara que é para ir muita gente. Não, eu gostaria de
Eu gostaria que tivesse muita gente, mas na confraria. Leonardo, No número razoável. Porque não quem adianta. Quem for a mais, ideia. o nome vai estar na lista. De quem for a mais, o nome vai estar na lista já. E a pessoa, o acadêmico, paga o convidado que leva. Entendeu? Isso. Essa parte aí já está superada. Pronto. Podem mandar dessa forma. Depois a gente resolve como é que faz. Pronto. Mas coloquem, eu preciso dessa lista o mais rápido possível. Vou comparecer junto com a minha companheira e mais 3 pessoas, e mais uma, para que a gente possa definir. Entendeu? Vai que no final seja 10 pessoas só. Mesmo contando com amigo. 10 pessoas. O diabo, 10 pessoas a academia paga. Não vejo problema, não. Agora, se for crescendo muita coisa, aí fica complicado para a gente. O nosso caixa... Pode definir, presidente. Pronto, como a academia inicialmente já se prontificou, ela vai pagar o do acadêmico e do acompanhante. Se o acompanhante, se o acadêmico vai levar mais alguma pessoa além do seu companheiro, então já sabe que vai pagar por fora. Então vamos estabelecer esse valor e vamos estabelecer um tempo limite para ficar informado. Isso, informe, e aí, numa segunda etapa, a gente define o espaço e o que é que você vai ter que pagar. Isso. Perfeito? Vamos para frente. Perfeito. Quer que tem Claudemiro, Luma? Levar quantas pessoas? Não, eu vou só, Luma. Porque a gente já vai botando o nome na lista. Não, eu não botei não, mas que eu vi isso hoje. Eu estava viajando, cheguei, mas eu vou colocar, viu? Mas aí eu vou fazer uma pergunta a vocês assim. No sentimento de vocês, vocês acham que nesse jantar vai ter quantas pessoas no total? No sentimento assim. Pode dizer. Ô Leonardo, nessa viagem minha eu não vou com a esposa. Ela quem vai ficar segurando as pontas aqui no comércio para eu poder sair mais cedo, né? Para chegar na hora da saída da tapera. Aí eu não vou com ela. Eu convidei, que sempre anda comigo, o Coronel Otávio. Pronto, aí você coloca na lista. Eu e meu companheiro. Ele até brincou, ele gosta tanto de floresta, ele disse, para a floresta eu vou até a pé. Pronto. Aí você coloca lá na lista. Tem outro amigo que eu tinha convidado, mas, assim, ver essa coisa aí de despesa, alguma coisa, porque, assim, se a gente vai junto, o certo é estar junto em todo momento, né? Porque é só o seguinte, a ideia inicial é uma confraternização dos acadêmicos, mas tudo bem. Mas bota na lista. Sempre tem os satélites, né? Pessoal que do meio, Isso. né? Mas eu preciso que coloque na lista. Bote lá, Júnior e meu companheiro Otávio. Pronto, a princípio só nós dois, né? Não Isso, sei. Coloque lá para a gente. Sim, mas a pergunta ainda continua. Quantas pessoas, no sentimento de vocês, deverá comparecer? Para facilitar essa resposta, presidente, vamos perguntar primeiramente quem é que daqui que vai. Para facilitar a nossa. Claudemiro, Gilmar. Eu creio que pelos eventos anteriores vai ter uma média de 40 pessoas. 30, 40 pessoas. Eu acho que vai ser nessa média, 30 ou 40 também. Meu pensamento é esse também. Também acho. Eu já adianto, se passar de 40... Passa não, presidente. O espaço da Confraria do Rosário fica complicado, muito complicado. E com essa prévia, de todo mundo dizer quem vai, dá para saber exatamente se vai passar ou não. Exatamente, é essa a ideia. Eu vou participar do Cariri Cangaço lá de Betânia, vou estar lá na sexta... Eita, diacho. 16, 17, 18.
16 começa, eu não vou estar na abertura. Vou estar no dia 17 e 18. E 18 eu já durmo lá em Floresta. E tem a pessoa que nos cedeu o espaço da Confraria do Rosário mandou uma mensagem hoje para mim, dizendo que está preocupado com o número de pessoas, porque ele andou fazendo lá um São João e, segundo ele, tinha umas 50 pessoas, ele achou muito apertado. Então, se a gente ficar... Aí eu vou, já exatamente nessa passagem agora para Floresta, eu vou com Cássia lá no Espaço Cultural para a gente dar uma analisada para ver a questão do limite, que a gente possa fazer lá na confraria. Por isso é que eu peço, preencham a danada da lista, para que a gente possa estimar o mais perto possível esse quantitativo. Diz, Bismarck. Presidente, eu tenho muita experiência nisso, porque fui presidente de clube, meu pai, e participei de muitas situações que tratava de reuniões do gênero. E assim, se você está esperando 40 e está com medo que seja mais, eu sugiro que arrume um espaço para 60. Porque mas veja, você vai ter uma 60, previsão, acho... você sabe, e você pediu, você vai ter uma previsão da relação, né? Mas sempre tem aquelas pessoas que decidem de última hora, principalmente os filhos aí da terra, né? Nem os visitantes. Não. A gente tem que botar na cabeça. É uma confraternização. Sim, mas botar na cabeça é uma coisa. Eu quero ver botar lá no canto, para caber. Não pode abrir as portas, não. Não, eu não estou dizendo. Você acabou de dizer, no começo, a academia tem 49 membros. Se forem 30 vezes 2, dá 60. Duvido que vá 30. Acadêmicos, não vai. Os nossos encontros em Floresta até agora, no máximo, tem ficado aí em torno de 20. 20 acadêmicos. Essa experiência quem tem é você. Bom, isso está nos registros nossos, né? Mas vamos aguardar. Eu torceria que fosse, quanto mais melhor, representativo. Você disse que queria uma presença maciça. Do ponto de vista dos acadêmicos, quanto mais forem, melhor para a gente, para a nossa confraternização. É sobre essa sua fala que eu estou falando. Mas tranquilo. Vamos para frente, vamos ver. Claro. Então, esse é o encontro sobre floresta. Eram os 2 pontos que nós tínhamos para... E tem mais um ponto ainda. Mas antes do último ponto, que é a resenha, né? Informações sobre o nosso livro, né? Leonardo, Oi. Eu queria só falar, antes de passar para o próximo ponto, registrar que lamento muito não vou poder participar, né? Mas eu imagino que vai estar bastante... E aí eu fico com a ideia do Bismarck, que é bem isso mesmo, né? Sempre tem que pensar nessa probabilidade, porque geralmente acontece, né? Mesmo com antecedência, como ficou claro, que é lógico, tem que... Quem vai levar o companheiro ou mais algum outro agregado... precisa com antecedência e já ter todas essas coisas claras, como nós falamos. Mas eu desejo a todos uma excelente reunião, encontro, confraternização. Lamento que em agosto não dá, para mim é mais difícil, e a gente fica para um outro próximo. Beleza. O Efigênio Moura, ele ficou com a gente. Ele perguntou a mim se dava para pegar ele em Campina Grande e seguir. Como as festividades vai ser mais à noite, eu acho que dá para a gente ir cedo e chegar aí para acompanhar a nossa confraternização à noite. Pegar ele em Campina Grande. Ele comentou alguma coisa contigo? Ele está precisando ser mais objetivo na resposta. Porque quando ele falou
eu adianto já para vocês. Eu convidei o Efigênio para fazer a palestra do sábado à noite, a palestra praticamente de encerramento. Ele, então, me disse que na sexta-feira tem alguma coisa de, não sei se é trabalho de conclusão de curso, de mestrado, alguma coisa. Ele colocou uma certa dificuldade e que não poderia participar, não poderia estar aqui na sexta. Aí eu disse para ele, olha, a Luma vai ter uma palavra lá na Fazenda Tapera na tarde do sábado, ou da sexta, na tarde da sexta. Também capaz de ter no dia anterior. Então, se você vier com Célia e Luma, você vai ter que vir na sexta com ela cedo. Geralmente eu viajo no dia anterior, porque eu acho muito cansativo. Se eu vou dirigir, Isso. É distante. Isso. Mas como tem essas atividades à tarde, com certeza eu vou no dia anterior, não vou no mesmo dia. Aí, hoje, ele colocou no grupo lá da Abra dizendo o seguinte, eu vou chegar por volta do meio-dia da sexta-feira com a minha mulher. Então, eu estou entendendo. Aí eu fiz uma pergunta para ele no grupo, né? Vem com sua esposa ou em carro seu? E fiz uma segunda pergunta, sei lá qual foi lá, e estou aguardando que ele responda. Então, eu não sei, essa altura eu não sei se ele vai, como é que ele vem. Deve ir no dia anterior, né, Luma? Porque tua tarde a gente vai. Pela forma como ele colocou, eu entendi que ele não virá mais com vocês. Eu entendi que ele vem em carro dele com a esposa. Sim. Mas ficou muito vago, ele não disse... Aí eu fiz uma pergunta lá, vamos ver se ele responde para a gente saber. Se ele quiser ir no dia anterior com a gente, é legal. Na quinta-feira, você diz, né? Pois é. Não é, Luma? Sim. Não tem problema, não. Pois é. Mas, bom, deixa ele ver. Eu vou só com uma, eu não tenho mais ninguém para dar carona, não. Vou só com uma. Cabe ele e a esposa dele, se ele quiser ir. Idenberg, o Cincinato entrou em contato com você? Liga aí. O seu microfone, Idenberg. Pronto, ele entrou em contato comigo, mas já está com mais de mês. Mas eu também ainda não sei se eu vou poder ir, porque eu estou tentando me desvincular de um compromisso que eu tenho exatamente nesse período. E essa semana é que eu vou saber se vai dar certo ou não, sabe? Isso. Então ainda não defini. Eu quero muito ir. Gostaria muito de ir, mas não sei se vai ser possível. Ô, Idenberg, na hora que você tiver definido, converse com ele, porque eu também fiz um convite para ele e ele me pareceu que, mais uma vez, só virá se você for. Pois aí se entenda. Na hora que você tiver definido a sua vida, aí você conversa com ele e me avisa. Pronto, ele é meu, digamos, conterrâneo aqui pertinho, a cidade aqui dele 30 quilômetros, eu faço questão de levá-lo. Agora, eu ainda não disse ainda a minha posição, porque eu realmente não sei. Eu vou definir até sexta-feira que eu defino, sabe? Tranquilo, beleza. Bom, a outra parte que antes com relação ao nosso Sertão de Bravos 3. Depois de mais alguma polêmicazinha, coisa e tal, a gente bateu o martelo, a capa vai ficar aquela que o Júnior divulgou, acho que foi o Júnior que primeiro divulgou, com a imagem, com a aquarela lá do Jean Lima, novamente. O segundo, a gravura do Sertão de Bravos 2 foi do Jean Lima, e do Sertão de Bravos 3 também será uma gravura do Jean Lima. Ele assegurou o Jean para Gilmar, que ele não vendeu, não cedeu os direitos sobre a imagem a outra pessoa, e liberou
para o nosso uso. Então, a capa me pareceu que está muito bonita e já está na gráfica. Já acrescenta o nome dele na lista, que com certeza ele vem. Já está o nome do Jean já está naquela página lá dos créditos, né? E também nos agradecimentos, que eu, salvo engano, no Sertão de Bravos 2, eu esqueci de colocar ele como ali no patrocínio, né? Porque não deixa de ser um patrocínio o fato dele ter cedido a imagem para uso nosso. Passei ontem o texto para a gráfica e também a capa. E hoje já procedi ao pagamento de 50% do valor da edição. Então, está tudo caminhando direitinho e, com certeza, até o dia 15 de agosto, os livros estarão devidamente impressos e prontos para a gente lançar no nosso encontro de floresta. 414 páginas. 414 páginas. Nossa maior obra até agora. Inclusive, a gente vem crescendo, né? A primeira foi, não me lembro mais não, 200 e alguma coisa, a segunda foi um pouco maior, e agora atingimos 414 páginas. Vamos já nos preparar dentro em breve para o Sertão de Bravos 4, que virá no próximo ano. Não deixa nem hoje... Oi? Não deixa nem a gente respirar. Sertão de Bravos 1, gente, 266 páginas. O primeiro, né? O primeiro ou o segundo? Primeiro, 266. Segundo, 300 e alguma coisa. Deixa eu ver aqui. O 4 deve passar de 500, né? Travou aí. Me perguntou. Agora está... Deu uma quedinha aqui, mas voltou. Ô, Leonardo, deixa eu perguntar uma coisa. Hoje, o menino foi... Divanildo, o menino foi comprar 2 camisas do Cariri Cangaço. Aí ele mandou o depósito. Só que o depósito que ele mandou, o que apareceu na minha página, não foi o que ele pagou. Apareceu um comprovante de Adriano pagando a Emanuel, e assim, um valor bem alto. Aí eu disse, gente, você mandou um comprovante de Adriano, o que é que você está com o comprovante de Adriano? Ele fez, não, eu não mandei, não. Esse Quem mandou para você? Divanildo. Mas ele disse que não mandou, então veio esse comprovante na minha página, eu vou mandar para você. Aí não sei se era da academia, se ele pagou o ano todo da academia e mandou esse comprovante para Emanuel, entendeu? Eu sei que tinha um comprovante que não tinha nada a ver, porque nem ele mandou para mim, nem Adriano mandou para mim, nem Emanuel mandou para mim. Veio através do zap de Divanildo. Divanildo disse que não mandou. Penso que esse negócio é complicado, esse zap, viu? Só uma informação para vocês. Com essa nova conta que a gente tem ela aberta desde o final do ano passado, eu enxergo tudo o que ocorre. Todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai, eu enxergo. Inclusive, quando eu faço algum pagamento pela academia, hoje mesmo eu paguei o livro, a 50% da edição do livro, publicação. Hoje mesmo, eu já peguei o comprovante não, o Pix, né? A cópia do Pix, e já encaminhei para o Júnior, para o André e para o Gustavo, que são os 3 do Conselho Fiscal. Eu não tenho deixado nenhum movimento de pagamento da conta que não mande imediatamente para
os 3 conselheiros, e também até mesmo para o Emanuel, para que ele saiba, quando eu pago, para que ele saiba do que se trata. Quando vocês pagarem mensalidades naquele valorzinho que a gente já sabe qual é, 40, eu enxergo. No mesmo dia eu recebo um e-mail dizendo que entrou na conta esse dinheiro. E eu vou lá e vejo quem foi. Eu sei quem foi que publicou. A única complicação, que no nosso caso não chega mais a ser complicação, porque eu já sei de quem é. Tem 2 entradas de dinheiro de mensalidade que não é o acadêmico que faz. É Ranaíse ou Renaíse? Ranaíse, né? Que eu já sei que é de junho. Quando bate lá, Ranaíse, eu já sei que é de junho. E, eita, a esposa de Frederico, qual é o nome dela? Nádia. Nádia. Caiu lá, Nádia, eu já sei que é de Frederico. Entendeu? Mas eu enxergo tudo na conta. Se o Emanuel pagar alguma coisa, eu enxergo na hora. Eu sei o que é que está... Não sei o que é que está sendo pago, mas sei que pagou. Entendeu? E ele também informa para mim. Quando ele precisa pagar alguma coisa, ele me informa, aquele negócio é isso aí. Eu estou falando isso somente o seguinte, para que vocês não se preocupem muito quando pagarem mensalidade, não precisa colocar lá no grupo, paguei aqui a mensalidade. Não precisa, porque eu vejo, eu sei que você pagou. Eu e o Emanuel, nós sabemos. Uhum. Tá certo? Agora, se pagar alguma coisa diferente, por exemplo, eu coloquei lá que quem quiser, tem uma lista lá de quantos livros você vai querer. E aí eu me lembro, o primeiro foi o Guimarães. O Guimarães já pagou, e aí sim, é um valor diferente da mensalidade, que aí, se a pessoa não estiver atenta, não vai saber. Então, o Guimarães já me avisou, pronto, já está lá computado. Teve outra pessoa, acho que foi o Osmiro, também me avisou. Mas eu enxergo tudo, ok? Uhum. Mais alguma pergunta sobre isso? Não. Logo, pessoal, eu vou, como eu agora estou enxergando tudo, eu estou fazendo um controle da conta. Todo o dinheiro que entra e por que entrou, qual foi a origem, e o dinheiro que sai. Logo, eu vou fazer uma prestação de conta para o Conselho Fiscal, mostrando os 6 primeiros meses. 6 primeiros meses não, desde que foi criada essa nova conta, eu vou mostrar tudo o que entrou e o que foi pago. Ok? Uhum. Então, o nosso livro está indo direitinho, está contento. Me parece que vai sair direitinho. A última parte parte da pauta era exatamente uma resenha de um livro que o Idenberg, mais uma vez, se dispôs a fazer aqui. Eu passo a palavra para você, Idenberg. Mais uma vez, boa noite aos nobres confrades e às nossas confreiras. Quero dizer aos colegas que, por gentileza, procurem também fazer essas resenhas, que eu estou quase no limite. Embora eu goste muito de fazer, é porque eu estou escrevendo outras coisas também, realmente estou meio no limite. Então, seria interessante que os colegas também fizessem a resenha de algum livro, de algum confrade, de alguma confreira. Embora
permaneça ainda, presidente, com aquele compromisso que eu assumi, de sempre ter pelo menos um aqui na reserva para apresentar, se não for apresentado, se ninguém apresentar, em uma das nossas reuniões. Hoje, eu escolhi um livro que eu achei bastante interessante, apesar de não ser muito conhecido no nosso meio, que é esse livro, Piranhas no Tempo do Cangaço, do nosso nobre confrade Gilmar Teixeira. Piranhas no Tempo do Cangaço, editora Fonte Viva, Paulo Afonso, Bahia, primeira edição, 2015, 148 páginas. Leitura concluída no dia 13 de junho de 2021, quase 6 anos já. Ou melhor, quase 5 anos, né? Às 10 horas e 17 minutos. Piranhas no Tempo do Cangaço é um livro pouco explorado do público, e não obstante as preciosas informações nele contidas, relativamente aos acontecimentos ligados ao cangaço, ocorridos principalmente na cidade de Piranhas, diferentemente do livro Quem Matou Delmiro Gouveia, do mesmo autor, bem mais conhecido dos apaixonados e estudiosos dos temas nordestinos. A começar pela capa, o livro já nos presenteia com uma visão emblemática, não sei se dá para ver, do cangaço. Ali se vê, de um lado, o cangaceiro Lampião, o mais célebre dessa estirpe, e do outro, o tenente João Bezerra, sem dúvida nenhuma, o principal responsável, se não pelo fim do cangaço, mas pelo fim de Lampião e seu bando. A apresentação do livro, Claudemiro, é um acontecimento à parte, feito com muito esmero pelo nosso também confrade Manuel Severo. Trata-se de um pequeno livro, onde o autor se propõe a falar da cidade de Piranhas, colocando-a como palco do tempo do cangaço, narrando os acontecimentos mais marcantes deste período, sob a batuta temática do cangaço. Sob o título de O Cangaço, o autor, antes de discorrer sobre o tema propriamente dito, com muita segurança e acredito acerto, nos traz o conceito de cangaceiro, ou melhor, cangaceiros, uma vez que descreve esse fenômeno tipicamente nordestino como sendo grupos nômades, sob a orientação de um líder, para a prática dos mais diversos crimes, tais como assaltos, latrocínios, extorsões, homicídios, sendo que muitas dessas ações tinham como motivação a vingança. O cangaço, Júnior Almeida, segundo o nosso confrade Gilmar, coincidindo com o que é propalado pela grande maioria dos escritores e estudiosos dessa seara, estendeu-se por uma grande extensão do solo nordestino, deixando rastros de sangue nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, cujas populações totalmente desassistidas de segurança pelos seus representantes políticos viviam ininterruptamente sob a sombra negra do medo e do terror. Ainda nesse título, Freira Luma, descreve o nosso confrade o novo estilo de vida abraçado pelos cangaceiros, com grande inovação em suas vestimentas, as quais, mais que estética, visavam a facilitação de seus deslocamentos pelas caatingas nordestinas, assim como a condução e o manuseio dos instrumentos e equipamentos necessários para suas ações guerreiras, repentinas e ininterruptas no enfrentamento do inimigo, quase sempre às volantes. Interpreta o autor que, com o ingresso da mulher no cangaço, houve uma mudança de postura significativa dos cangaceiros, os quais passaram a ser mais brandos, mais asseados, modificando inclusive suas atuações criminosas, tornando-se mais tolerantes e menos nômades, ocasião em que também passaram a utilizar com mais frequência o bilhete e a extorsão como forma de impelir suas vítimas a lhes passarem os bens desejados, principalmente dinheiro. Lembra, Gilmar, cara Célia paraibana, que o cangaço consolidou-se como um poder quase inquestionável nos sertões,
passando a adotar uma certa sofisticação, como o uso de óculos escuros, binóculos, perfumes importados da França e até a utilização de bebidas especiais, como uísque. Entende Gilmar ter sido de suma importância para o marketing lampiônico a aventura do árabe Benjamin Abraham Boto, que teve o privilégio de fotografar vários cangaceiros do bando de Lampião, ocasião em que este demonstrava total tranquilidade em seu habitat. Acredita o autor que esse foi, inclusive, um dos motivos que levou o governo a apertar o cerco contra Lampião, culminando com sua destruição no dia 28 de julho de 1938, na Grota de Angico. Gilmar, caro presidente, ao falar das forças volantes, não esconde sua simpatia por estas instituições, deixando claro que era e foram extremamente necessárias para o extermínio do cangaço, do cangaceirismo e do cangaceiro no Nordeste brasileiro. Informa o autor que as volantes surgiram da necessidade de que forças policiais de especial mobilidade e conhecimento do terreno dos confrontos pudessem se deslocar continuamente no encalço dos cangaceiros, com a utilização de armas e equipamentos mais modernos, em vez de ficarem apenas imobilizados, parados, assentados em determinada região ou cidade, vendo o tempo passar, enquanto as violências mais diversificadas eram protagonizadas pelos cangaceiros. Outro importante fato na caça ao banditismo rural, destacado pelo escritor, refere-se aos acordos interestaduais, onde os perseguidores de Pernambuco, por exemplo, indo no encalço dos bandidos, poderiam continuar a perseguição no estado fronteiriço, sem solução de continuidade, dificultando assim a fuga dos cangaceiros, o que, antes desses acordos, era legalmente impraticável. As volantes, nas palavras de Gilmar, se especializaram na persiga aos cangaceiros, e não obstante as inúmeras dificuldades enfrentadas nessa perseguição implacável, fosse pela falta de pagamentos em dias e proporcionais à labuta dos policiais, fosse pela falta de armamentos novos e adequados, fosse pela inexistência de munição suficiente para os combates, fosse pela alimentação difícil e insuficiente, fosse ainda pela própria característica da perseguição, sempre sob um sol escaldante, atravessando a mata da Caatinga, entre mandacarus, quipás, xique-xiques e toda espécie de matos e arbustos espinhentos. Fosse também pelas doenças adquiridas ao longo da perseguição e a consequente falta de medicamentos aptos para restaurar o ferido ou restabelecer a saúde do moribundo combatente. Eram esses soldados itinerários, na percepção do autor, homens valentes e dispostos, que não fugiam ao seu compromisso, dotados do mesmo conhecimento sobre o palco das lutas e da mesma resistência dos cangaceiros, posto que forjados na mesma forja que os cangaceiros mais destemidos. Ainda, segundo o nosso confrade e o escritor Gilmar, sem esses bravos soldados, não teria sido possível eliminar os cangaceiros e erradicar o cangaço de uma vez por todas do seio do sertão do Nordeste brasileiro. Consciente do seu papel histórico enquanto pesquisador, reconhece, porém, a existência de algumas volantes errantes que não cumpriram com o verdadeiro papel a que estavam vinculadas, desviando-se da lei e propagando, tanto quanto os cangaceiros, o medo, o terror, a violência e a injustiça. O autor, de forma bem sucinta, apresenta a versão que originou a denominação da cidade de Piranhas, assim como traçou algumas linhas sobre sua origem política. Relembrou que Piranhas foi a última base urbana de apoio das tropas volantes, comandadas pelo tenente João Bezerra, de onde as mesmas saíram para o enfrentamento definitivo dos cangaceiros acoitados na Grota de Angico.
quando a força em referência logrou ceifar a vida de Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Foi também em terras piranhenses, lembra Gilmar, que ocorreu a tresloucada vingança de Corisco, o Diabo Louro, onde este cangaceiro e sua tropa praticamente exterminou toda a família de Domingos Ventura, tido na mente do cangaceiro vingador como o principal responsável pela morte de Lampião, pois ele, Domingos Ventura, teria informado às forças policiais o paradeiro do rei do cangaço. Após informar sobre o tombamento da cidade de Piranhas em 2003, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Gilmar, como um grande poeta da história, passeia e nos faz passear por vários monumentos históricos, descrevendo a beleza de muitos cenários encravados na bela cidade de Piranhas, sem esquecer de ligar aos mesmos os fatos que eles deram a condição de lugares, se não de memória, mas de lugares memoráveis. Gilmar elenca também, de forma rápida, na linha cronológica do tempo, os principais fatos ocorridos em Piranhas, a partir de 1911, quando se deu a eleição do coronel José Rodrigues para intendente de Piranhas, até o fim do ciclo do cangaço, o qual se deu em 1940, com a captura de Dadá e morte de Corisco Diabo Louro. Apenas a título de informação, nesta cronologia histórica, encontra-se o assassinato de Delmiro Gouveia, o qual se deu no dia 10 de 10 de 1917, já apontando como participantes do trágico e chorado homicídio os cangaceiros Senhor Pereira e Luiz Padre, deixando Gilmar Teixeira para desenvolver com mais pormenores estes fatos em seu já consagrado e multiconsultado livro Quem Matou Delmiro Gouveia. O autor traz ainda informações biográficas e políticas sobre o coronel José Rodrigues, que foi o primeiro intendente da cidade de Piranhas, tendo sido apontado como um dos responsáveis, na qualidade de mandante, pelo assassinato do coronel Delmiro Gouveia. Foi também o coronel José Rodrigues, ainda nas palavras de Gilmar Teixeira, um obstinado combatente do cangaço, enfrentando e desafiando abertamente a arrogância de Lampião, sendo ele o responsável pela morte de pelo menos 5 cangaceiros, alguns do bando de Lampião, quando este ainda dava os seus primeiros passos no cangaço. O autor conta como se deu a prisão de Nassinha pela volante do então sargento João Bezerra, tendo esta sido ferida, capturada e levada para a cadeia em estado avançado de gravidez, chegando a dar à luz na prisão, perdendo seu rebento, passando a cangaceira posteriormente a esposar um motorista de alcunha Pé na Tábua. Em decorrência da prisão de Nassinha, conta o autor que o cangaceiro Gato, considerado um dos mais perversos do bando de Lampião, tentou invadir a cidade de Piranhas, com o objetivo de libertar sua amada. A cidade, entretanto, já estava prevenida, pois fora avisada da possibilidade dessa invasão. Não obstante a reação dos bravos moradores da cidade de Piranhas, computou-se pelo menos 10 mortes de pessoas totalmente inocentes, que nada tinham a ver com a briga entre volantes e cangaceiros, vítimas tão somente da loucura criminosa de Gato, o qual, saindo ferido, também veio a morrer em pouco tempo. Muito interessante e oportuna a transcrição feita por Gilmar Teixeira no depoimento de Chiquinho Rodrigues, testemunha ocular e dinâmica, além de ter sido um dos principais defensores da cidade de Piranhas, quando da invasão desta urbe pelo bando cangaceiro Gato e seus aliados. Compila Gilmar Teixeira importante entrevista de Dona Cira Brito sobre o ataque de Gato e mais alguns cangaceiros da cidade de Piranhas, assim como se deu a defensiva da urbe e sua participação no evento heróico, cujas informações foram colhidas inicialmente em entrevista junto à Fundação Joaquim Nabuco e acompanhada pela equipe jornalística do Bandep. Sem entrar em detalhes ou nos pormenores da longa entrevista, acreditamos ser de grande importância sua transcrição nessa obra, pois que se trata de alguém que viveu efetivamente
as vicissitudes do cangaço e porque Dona Cira estava na linha de frente. Em relação ao cangaceiro Gato, que desejava capturá-la e usá-la como moeda de troca com o tenente Bezerra e assim libertar sua amada, ou mesmo para imprimir sua vingança pelo ferimento e captura de Nacínea, como também por ser Dona Cira, na ocasião, uma das bravas resistentes ao ataque de arma em punho, atirando nos cangaceiros, ajudando pronta e exitosamente a rechaçar a invasão. Após a entrevista, Gilmar apresenta Dona Cira aos seus leitores, trazendo para o público sua origem nato-sanguínea. Sobre o cangaceiro Gato, Gilmar Teixeira traz relevantes informes biográficos, considerado por muitos e pelo próprio estudioso em análise como um dos mais cruéis e sanguinários cangaceiros do bando de Lampião. Nos informa o autor que Gato, sendo índio pancararé, também contou com duas irmãs nas hostes cangaceiras, quais sejam Julinha, companheira do cangaceiro Mané Revoltoso, e Rosalina Maria da Conceição, que foi companheira do cangaceiro Mourão. Relata o autor algumas das condutas criminosas de Gato, talvez para justificar a peste de ser este um dos mais ignóbeis, perversos, frios e sanguinários cangaceiros pertencentes ao grupo de Lampião. Dentre essas condutas criminosas, o autor destaca o assassínio do próprio cunhado e primo Mourão, o assassínio de 2 colegas cangaceiros à traição, a ameaça de matar a própria mãe por falar demais, tentando, inclusive, cortar a língua de sua genitora, tendo sido convencido de desistir desse intento por alguns familiares, não sem dificuldade. Assassínio, ainda, de 6 membros de sua própria família. Deixa claro o autor, em seus estudos, que Joca Bernardes foi o verdadeiro delator de Lampião, tão covarde quanto mais traidor, que também delatou, em falso testemunho, o vaqueiro Domingos Ventura. Em decorrência da delação de Joca Bernardes, Domingo Ventura e praticamente a totalidade de seus familiares foram dizimados e tiveram as cabeças cortadas por vingança, errônea vingança, do cangaceiro Corisco. Tanta traição, segundo o escritor, teve o condão de fazer com que Joca Bernardes fosse rejeitado pela população local, a qual, em seu código de ética, não perdoa um traidor de amigos. Gilmar, com a tinta de sua pena, escreve com alguns detalhes o epílogo do cangaço, ou seja, o que foi e como foi a morte de Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Assim como se deu a atuação do tenente João Bezerra e a fuga dos demais componentes do bando de Lampião, discriminando todos os cangaceiros que ali findaram suas aventuras e desventuras terrenas. Vai além, Gilmar Teixeira. Descreve como as forças volantes cortaram as cabeças dos cangaceiros e se apossaram de suas riquezas. Como conduziram para os centros urbanos e como utilizaram as cabeças dos cangaceiros, apresentando-as à sociedade como verdadeiros troféus, numa êxtase e num frenesi que contagiava as populações que viam ou que tinham conhecimento desse triste e, ao mesmo tempo, alvissareiro acontecimento histórico. O palco da última luta de Lampião e seus sequazes, se é que realmente houve reação, ou mesmo tentativa de reação por parte dos cangaceiros, passa a ser descrito por Gilmar Teixeira, dando, pois, grande importância ao local dos derradeiros acontecimentos do cangaço em sua efervescência. Com o objetivo de esclarecer alguns fatos, Gilmar traz à coleção alguns depoimentos e manifestações de cangaceiros remanescentes que estiveram em Angico naquele fatídico 28 de julho de 1938. Apresenta interessantes e aparentemente elucidativos mapas do local onde ocorreu o último embate de Lampião. Relata sobre os instrumentos de combate utilizados pelas forças volantes
ressaltando a utilização de 4 metralhadoras modernas, assim como a estratégia do comandante da tropa para pegar Lampião desprevenido em cerco, pois acreditava o tenente João Bezerra ser de grande importância e fundamental para o êxito da jornada, o fator surpresa. Noticia ainda Gilmar Teixeira a briga que tornou pública entre soldados e superiores, tendo como motivação a posse do butim recolhido junto aos cangaceiros mortos, havendo neste ponto desobediência dos soldados em relação aos seus superiores. Segundo o autor do livro Quem Matou Delmiro Gouveia, pouco depois da morte de Lampião e seus seguidores em Angico, muitos subgrupos de Lampião, muitos cangaceiros, ante a esperança de uma vida nova, de um recomeço, se entregaram às forças policiais, remanescendo, ainda que por pouco tempo, tão somente o bando de Labareda e de Corisco. Você sabe também o carregador da RDN, a Yara tá ligando aos planos, parece que o Menezes não tem muito fácil. Muitas verdades certamente foram sepultadas com os cangaceiros e com as volantes que participaram da matança de Angico. E esses fatos, esses mistérios não foram esquecidos e foram suscitados e ressuscitados pelo autor, o qual colaciona interessante entrevista feita por Juliana e Chiara a Alfredo Bonessi. Nessa entrevista, muitos mistérios, muitas dúvidas, muitas incertezas são trazidas à tona, apesar das tentativas de elucidá-las. Entretanto, muitas outras questões, creio, foram satisfatoriamente esclarecidas pelo entrevistado, dependendo, inclusive, do ponto de vista de cada leitor, pois a lei da relatividade também atinge a pesquisa histórica. Uma interessante entrevista que vale a pena conferir em sua integralidade. O autor colaciona artigos importantes sobre o tema cangaço, dando voz e expressão a respeitados estudiosos, escritores e historiadores, com matérias de impactos e de relevância histórica, seja pelo ponto abordado, seja pela credibilidade do articulista mencionado. De fato, de grande importância, o artigo é escrito por Alcindo Alves Costa, intitulado Mané Velho, o Carrasco de Angico, cujo título, por si só, nos faz antever a importância desse policial no combate de Angico. Da mesma forma, imprescindível para se entender o ânimo, o êxtase e a farra dos policiais em sua volta olímpica, com seus troféus, as cabeças dos cangaceiros, a leitura do artigo tão bem escrito por Aurélio Buarque de Holanda, intitulado Feira de Cabeças. Há de se perceber também, neste artigo, a comoção popular, a incredulidade do povo, proporcional à sua curiosidade e ao seu frenesi em ver as cabeças dos cangaceiros mortos em Angico, ainda pingando sangue, misturado a querosene e jacaré. Também reputo de grande importância a justificar sua compilação no seu trabalho, o artigo escrito pelo filho daquele que deu cabo de Lampião, Paulo Brito, mostrando o outro lado da moeda, quando muitos, sem empatia, com as milhares de vítimas do cangaço lampiônico, teimam equivocadamente em alçar o facínora Lampião ao altar-mor do heroísmo. Apesar do artigo Tenente Bezerra, o outro lado da moeda, ser um artigo muito mais para apresentar a biografia de João Bezerra e menos histórico, valeu sim, caro Gilmar, sua transcrição, até mesmo porque a biografia de João Bezerra, por si só, tem uma grande relevância histórica. Os fragmentos textuais Lampião e Maria Bonita, escritos por Amauri e Vera Ferreira, em De Virgulino a Lampião, transportados para Piranhas no tempo do cangaço, também são pertinentes, posto que diretamente relacionados ao tema, contemplando informações das figuras cangaceiras mais importantes do ciclo lampiônico, colhido de um dos mais sérios e capacitados historiadores do cangaço, em parceria com a neta de Lampião, cujo conteúdo e referências literário-histórica não se pode desprezar e não se pode subestimar. Todos os demais artigos transcritos de renomados, reconhecidos e respeitados escritores, estudiosos, pesquisadores e historiadores engrandecem o trabalho de Gilmar Teixeira,
vindo a somar as informações colhidas pelo próprio autor, todas, como já se disse, totalmente pertinentes ao tema debatido. Finalmente, talvez por pressa na sua publicação, como confessa e justifica o autor na apresentação da lista de erratas, percebe-se alguns erros de português e de pontuação, o que não diminui em nada, caro Gilmar, a importância do livro, de seu conteúdo e de sua essência, uma vez que tais erros são facilmente identificados e não comprometem a narrativa histórica dos fatos, sendo facilmente corrigidos em uma segunda edição ou mesmo pela leitura atenta do próprio leitor. Gilmar Teixeira Santos incorpora ainda ao seu trabalho farta iconografia, diga-se, de boa qualidade, visual e de grande importância documental histórica. É o livro Piranhas no Tempo do Cangaço, enfim, um depositório de importantes fatos históricos sobre o tema cangaço, mais direcionado para os acontecimentos cangaceirescos ocorridos na cidade de Piranhas entre 1911 e 1940, principalmente sob o protagonismo de Lampião. Por isso e por fim, parabenizo o autor por esta obra, ao passo que reconheço o seu valor literário e histórico, sendo este mais uma fonte imprescindível e eterna de garimpo, principalmente para aqueles que desejam saber um pouco mais sobre o cangaço ocorrido na cidade de Piranhas nos anos acima demarcados. Parabéns, meu amigo Gilmar! Seu livro é muito importante. Oi, Heidenberg, é Piranhas e o Cangaço ou é no Cangaço? Piranhas no Tempo do Cangaço. No Tempo do Cangaço, beleza. Boa noite. Em primeiro lugar, Heidenberg, nem eu sabia que o meu livro era tão bom assim. Vou ler o livro de novo, viu? Muitos bons. Parabéns. Você realmente é um dos melhores articulistas em relação à resenha. Todos que você fez, eu acho que todos os autores ficaram tremendamente satisfeitos com a sua resenha. Eu mesmo, a partir do momento que você fez a resenha, até eu estou vendo o livro de uma forma até diferente hoje. Mas de forma positiva, porque às vezes a gente faz um livro sem muitas pretensões. Inclusive, eu achava que você ia falar mais do livro Quem Matou Delmiro Gouveia, com toda sinceridade, que é um livro mais conhecido. Mas você é exatamente o segundo. Um livro que eu, às vezes, só você ter uma ideia, esse livro aí, na época, eu fiz a primeira edição, na época, com o meu livro, esse livro esgotou. Eu fiz a segunda e esgotou também, né? Mas assim, eu não fiz não coloquei como segunda edição, só fiz reimprimir. Vou fazer uma segunda edição agora, já com novos fatos, com esses erros que eu coloquei exatamente como você citou na errata, corrigindo esses erros, até erro mesmo de impressão que houve no livro. Mas outro grande pesquisador me dizia, esse livro que você às vezes não dá nem tanto valor, que você fez até pela questão de ocupação do espaço, até pelo fato de Piranhas não ter um livro, pela importância que é na história do cangaço. Eu reuni até com disse, Jairo, você tem que fazer um livro sobre a sua cidade, você é daqui, eu não quero fazer um livro sobre Piranhas, sobre o cangaço na região de Piranhas. E Jairo passou 10 anos sem fazer o livro. Aí sabe o cara que como eu sou um cara muito ético, eu não vou fazer um livro falando da cidade de um cara que é historiador, escritor da cidade. Mas como ele demorou 10 anos e não fez esse livro, veio fazer agora o ano passado. Inclusive, ele lançou o ano passado o livro dele, e ele não chegou nem na gente ainda, entendeu? Eu fiz esse livro na época, ele vendeu 100%, eu reimprimi outra vez mais 1000 livros, vendeu 100%. Eu estou fazendo agora uma segunda edição, corrigida, né, com novos fatos, inclusive com apoio da família a família de Paulo Brito, que deu novos elementos, novas fotos, com relação tanto a João Bezerra e Dona Cira, que vai estar nesse novo livro, e realmente corrigindo tudo isso que você falou, que realmente teve esses pequenos erros, mas eu coloquei uma errata com responsabilidade para saber desses erros,
mas que serão corrigidos. E exatamente o próprio Kildelmir. Gilmar, dê mais importância, esse livro não é tão ruim como você mesmo diz, não, para você escrever. Então, eu fico muito lisonjeado, viu, Lindeberg? Eu creio que se o que você falou aí, eu vou até aproveitar a gravação e vou até colocar no livro também. Você falou muita coisa, você acrescentou muita coisa. Isso nos deixa, né, nos deixa muito felizes em saber que agradou, principalmente de pessoas do nível seu, como do próprio Kildelmir, que diz: Gilmar, só precisa só dar uma ajeitadinha no livro, porque esse livro não é ruim, é bom. E você se preocupa mais com Delmiro Gouveia e tal, dessa questão do esclarecimento da morte de Delmiro, mas esse livro de Piranhas é muito bom. E, aproveitando esse gancho do livro de Piranha no Tempo do Cangaço, eu também já fiz Água Branca no Tempo do Cangaço, não lancei ainda, mas já está feito. Eu fiz Santo Antônio da Glória no Tempo de Cangaço também, vou lançar brevemente. Todas essas cidades com os fatos relacionados à história do cangaço nessas regiões. Mas Piranhas não poderia ficar de fora, pela importância que teve na história do cangaço, na região de Alagoas, fronteira do Sergipe. E só finalizando, fiquei muito feliz, Lindeberg. Agradeço a sua disponibilidade, o tempo que você gastou, e eu estou aqui super satisfeito. Gilmar. Vamos lançar o livro novamente, e quem sabe no próximo Encontro de Floresta a gente está lançando a segunda edição com mais fatos novos, com fotos novas, entendeu? E totalmente corrigido. Valeu, obrigado. Só lhe fazer uma coisa. Eu não gastei o meu tempo lendo o seu livro, eu enriqueci o meu tempo, rapaz, e aumentei os conhecimentos, viu? E, na verdade, eu até pensava em falar sobre quem matou Delmiro Gouveia. Mas como eu senti que ele já era mais famoso, aí eu preferi fazer Piranhas no Tempo do Cangaço, porque é um livro realmente pouco conhecido, mas eu acho que deveria ser mais explorado pelos historiadores, que tem muitas informações relevantes nele, viu? Não, é verdade. Tanto que esgotou as duas impressões que eu fiz, entendeu? Eu não tenho nenhum livro, tu acredita? Eu não tenho nem para mim eu tenho. Porque aparece uma pessoa aqui e tal, aí eu tinha da minha reserva, eu tirei da minha reserva. Um dia desse eu fui na casa do irmão meu, carreguei o livro dele, porque eu não tinha nenhum para ficar. Vou dizer a ele. É verdade. Entendeu? Certo. Porque o livro esgotou e a gente também não pode deixar, aparece um jornalista, uma pessoa de influência, um historiador, a gente também não pode deixar a pessoa sem um livro, né? Porque a gente fica naquela ideia, eu vou reimprimir de novo. Mas eu até caí nesse erro, né? Que se você é autor, você tem que ter pelo menos 2, 3 livros guardados, né? Na sua reserva. Escondido até da gente. Tem que ser escondido até da gente. É isso. Mas o livro esgotou totalmente. Graças a Deus. Mas eu descobri que tem uma livraria que tem lá em Natal, eu vou comprar os livros, tá? Porque não chegou lá em Natal, não. Se o pessoal de Natal tivesse ouvido a sua resenha hoje, esse livro também tinha notado lá. Tá ok, cara? Agradecido. Bem, pessoal, estamos chegando às 22 horas. Eu acho que foi bastante proveitosa a nossa reunião de hoje. E nos encontramos no próximo sábado, a partir das 20 horas. Um abraço para vocês. Um abraço. E até a próxima. Leonardo, olha o seu zap. Oi, diz. Olha o seu zap depois. Boa noite a todos. E Claudemir também. Parabéns, Lindeberg. Um abraço. Gilmar também, um abraço. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Um abraço para todos e todas. Luma. Boa Um noite. abraço, Gilmar e Lindeberg. Benito, nosso abraço. Um abraço a todo mundo. E parabéns pela resenha, que foi excelente. E o autor ainda mais. Muito boa, muito boa. Oi. Você ia dizendo o quê? Eu não escutei. Olha o seu zap depois. Agora? Sim. Olhamos. Aí depois você responde. Eu vou olhar, Luma, também. Não, um abraço. Ok. Olha o seu zap também, Claudemiro.
Olha sim. Um abração. Tchau, tchau. Parando a gravação. Acho que